bom dia! Começa agora mais um Vida e Saúde. Bom dia, Rúbia! Bom dia, Fernanda! Hoje nós temos um programa muito especial para as futuras mamães. É a gestação que é um período de importantes transformações físicas e psicológicas. Mas a gravidez não precisa ser sinônimo de uma mulher estar mal cuidada ou insegura. Nós vamos falar hoje sobre a importância do pré-natal, da atividade física e a nutrição durante os 3 trimestres. E os cuidados com a estética, o que pode ou não ser feito no cabelo, as manchas na pele, varizes e também todo o lado emocional que deve ser acompanhado. E claro, a gente não pode esquecer da importância do pai durante esses 9 meses. E o programa está só começando, não saia daí! Cada gravidez é vivida de forma diferente. Ela está relacionada com a idade, o relacionamento afetivo, com o momento que a mulher está vivendo. Fernanda, mas independente de tudo isso, existe algo que deve ser primordial entre todas: o pré-natal e o acompanhamento com um especialista, que vai falar agora sobre isso. Primeira providência ao atrasar a menstruação já com uma pretensão de estar engravidando é consultar novamente o médico para que ele possa, desde os momentos iniciais, avaliar se aquela gestação está vindo bem ou não. Por exemplo, a implantação daquele feto, daquele embrião no útero da paciente, se está num local adequado, se está bem visualizado que é uma gestação adequada, em boas condições. Além disso, atualizar alguns exames que são bem específicos para a gestação ao longo de toda essa evolução da criança dentro do útero materno. Portanto, assim que ela desconfia de uma gravidez, ela já deveria retornar ao seu ginecologista para atualizar exames laboratoriais e ultrassonográficos. O pré-natal consiste no mínimo de 6 consultas ao ginecologista, no mínimo. Habitualmente se faz mais do que isso, né? Pelo menos uma vez por mês até o 7º mês de gestação, a partir daí quinzenais até a 34ª ou 5ª semana, e a partir daí consultas semanais. Eventualmente, se ao longo desse caminho você identifica uma gestação de alto risco, ou que exige algum cuidado adicional, isso pode ser incrementado. Você pode ver a gestante toda semana ou até todo dia em situações eventuais. Os exames daí são solicitados pelo médico de acordo com a necessidade. Mas habitualmente exames de sangue e de urina se costuma fazer mensalmente. Exames de ultrassom para ver se o bebê é normal, está em desenvolvimento normal, pode ser feito em menor número, mas no mínimo entre 3 ou 4 durante a gravidez costumam ser bem-vindos. Isso não é possível, pelo menos 2 ao longo de toda a gravidez seria muito interessante. Ao longo dessas consultas que o médico vai fazer, que serão no mínimo 6, ele vai identificar os fatores de risco para aquela mulher que está gestando, digamos assim. Ou seja, se ele identifica um risco maior para desenvolver uma hipertensão, chamada pré-eclâmpsia, ou um diabetes gestacional, que seria o nível de açúcar mais elevado do que seria o indicado, o médico vai tomar posturas adequadas, que passam desde orientações puramente nutricionais ou comportamentais, até o uso de medicamentos. Esse é um papel do médico, o médico que tem que rastrear essas doenças e eventualmente tratá-las. Cabe ao paciente seguir essas orientações especificamente, como ter uma boa base alimentar e bons cuidados físicos ao longo da gestação, para evitar que ela desenvolva inadvertidamente uma doença dessa, como por exemplo um diabetes gestacional que se manifestaria em virtude de um excesso de calorias na sua ingesta, por exemplo. Isso é uma responsabilidade específica da gestante. A idade biológica ideal para se engravidar seria aos 20 anos. Que é uma coisa muito difícil na sociedade atual. A mulher, ela cada vez mais está inserida no mercado de trabalho, no contexto econômico, social, profissional como um todo. A gravidez vem sendo cada vez mais protelada. E é sabido que a partir dos 38 anos de idade, os riscos de desenvolver um feto com problema aumentam progressivamente. Não significa que essa paciente vai ter necessariamente uma criança com problemas, mas ela tem que estar consciente que esses riscos são superiores. Portanto, a idade biológica é bem interessante de ser respeitada, sobretudo para não correr o risco de uma gestação de maior risco, tanto para o seu organismo, porque também doenças como hipertensão e diabetes são mais comuns a partir de uma faixa etária, como para aquela criança que vai estar sendo gerada, sobretudo as síndromes cromossômicas, como a síndrome de Down, por exemplo, que é a mais conhecida da população. Cuidar da
alimentação durante a gravidez é pensar na saúde da mãe e também do filho. Por isso, é preciso comer alimentos ricos em nutrientes que proporcionam o ganho de peso correto e o desenvolvimento adequado do bebê. Confira! Ela descobriu que está grávida e isso causa uma imensa modificação hormonal no corpo da mulher. No início você tem um aumento de progesterona, um aumento da produção também de estradiol. Esse aumento de produção de progesterona e estradiol muito grande aumentam a salivação e são os grandes causadores do enjoo da grávida durante a gestação. Então, um grande aliado são as frutas cítricas. Alimentos mais cítricos, eles diminuem essa salivação e diminuem o enjoo. Um dos grandes aliados é o limão. Então, o suco de limão bem geladinho diminui bastante o enjoo, principalmente da manhã. A maior parte dos enjoos são matinais. Então, você deve evitar líquidos durante as manhãs, café, até mesmo por causa da cafeína. A cafeína não é interessante, ela ultrapassa a barreira hematoencefálica, não é legal para o bebê. Você deve evitar beber muita água de manhã. O açúcar das frutas, ele pode aumentar o enjoo. Então, dependendo da fruta, também não é legal. Tem muita grávida que enjoa com banana, com mamão, com as frutas muito doces. Então, essas frutas podem ser retiradas do cardápio temporariamente. Tente comer mais, então, as frutas cítricas. De manhã cedo é legal também alguns alimentos mais crocantes. Então, você pode consumir uma torradinha ou um pãozinho integral torrado, que é mais interessante para diminuir os enjoos. E um grande aliado nos enjoos também é o gengibre. Você pode abusar do gengibre, grávida pode utilizar gengibre na alimentação, no próprio suco, na forma de suco, também em forma de cristais, como balinha, que você deixa dissolvendo na boca, isso diminui bastante esse enjoo. É importante que ela tenha em mente que ela está grávida e que de agora em diante a alimentação não é para ela, é para o bebê. Muitos vegetais, frutas, ovos, você tem como consumir algum tipo de proteína. Se você for consumir carne também, de preferência uma carninha branca. Peixe até no máximo 3 vezes na semana. Os óleos essenciais são importantes, pelo menos um azeite de oliva extra virgem. Castanhas, nozes, as oleaginosas também são bastante interessantes. Eles podem auxiliar a diminuir aquela fominha da grávida e tem muitos nutrientes importantes. Nesse primeiro trimestre elas têm muita fome, a maior parte delas aumenta muito o apetite, mas até a 20ª semana você não precisa engordar absolutamente nada. E aí que a grávida se perde, ela acaba engordando demais nesse primeiro trimestre por causa dessa sensação de vazio no estômago, essa fome. Um dos aliados, além das fibras dos próprios vegetais, você pode ter como aliado o feijão. O feijão ele faz uma sensação de plenitude gástrica, assim também como a própria lentilha. Eles ajudam na sensação de plenitude gástrica, essa aqui é uma lentilha já pronta, né? E fazem com que você tenha uma sensação de fome um pouco mais retardada. É importante que você coma de 3 em 3 horas e pouco, né? Então, cada refeiçãozinha você não precisa comer por 2, você vai comer por um só. O seu filho está muito pequenininho, a necessidade energética ainda não mudou até a 20ª semana. Então, você pode comer uma barra de granola, uma fruta ou um ovo cozido, que é bastante interessante também no período de lanche da tarde, ou até um punhado de oleaginosas, que é bastante interessante para os nutrientes e para o bebê. E no próximo bloco, confira como a gestante deve se exercitar, mas sem prejudicar o bebê. E a gente continua falando da importância da alimentação nos outros trimestres. Já voltamos. Se bem preparadas fisicamente, as gestantes passam pela gravidez com mais tranquilidade e voltam à forma física anterior com mais rapidez. Ruby, as atividades físicas são recomendadas para melhorar a qualidade de vida e até auxiliar a gestante durante o parto. Confira. A atividade física ela proporciona, além do bem-estar físico, né? Proporciona alongamento, proporciona fortalecimento da região abdominal e do assoalho pélvico, que são as áreas mais afetadas pela gravidez, né? Todas as gestantes podem fazer atividade física? Como é que funciona? Tem algumas gestantes que não podem, mas a maioria pode. Então é sempre importante passar por uma avaliação do obstetra e sempre ter essa autorização dele, né? E muda o tipo de atividade, a intensidade durante os meses da gestação?
Muda bastante. No primeiro trimestre, a gente só recomenda continuar fazendo o exercício aquela gestante que já faz algum exercício físico. As que não fazem, o ideal é esperar passar o primeiro trimestre para depois iniciar alguma atividade física. No segundo trimestre, os exercícios são um pouco mais devagar, mas ainda são um pouco parecidos com aquele que a gente faz quando a gente não está grávida. E no último trimestre, que é quando a barriga já está bem grandona, a gente procura fazer só a manutenção, né? De tudo que a gente adquiriu nesse segundo trimestre. Uma mulher que cuida do corpo, né? Fortalece a musculatura, a postura durante toda a gestação. Favorece também no momento do parto? Favorece no momento do parto, principalmente se a mulher tiver um parto normal, né? A gente trabalha bastante a questão abdominal, da força, principalmente os músculos transversos do abdômen, né? Que ajuda bastante na hora do parto para fazer a força, para empurrar o bebê para baixo. A respiração, né, que trabalha bastante a questão da respiração, a inspiração e a expiração. Trabalha bastante a questão do fortalecimento do períneo, que ele tem um duplo objetivo, né, que é de contração e relaxamento. Então, esse movimento a gente aprende também durante os exercícios e na hora do parto auxilia bastante. Leila, o que você sentiu depois que começou a fazer atividade física? Com 6 meses de gravidez, eu comecei a sentir muita dor na lombar, muita cãibra, né? Eu sempre fui muito sedentária e o médico me orientou a fazer o Pilates. Aí hoje não tem mais nada. Como é que você se sente depois de uma aula? Me sinto leve, inclusive ele adora bastante. Ele se mexe o tempo todo, brinca bastante comigo quando eu estou fazendo a aula. É bem gostoso. Isso está trazendo benefícios para a sua gestação e até para o momento do parto? Nossa, muito. Eu achava que eu ia sofrer até o último mês de dor. Agora, se não fosse pela barriga, eu nem zebrei que eu estou grávida. De tão bom que é. A partir do segundo trimestre, a necessidade nutricional da grávida aumenta. Então, você pode comer um pouquinho mais. Esse pouquinho é 2, 3 frutas a mais, ou até uma fatiazinha de pão integral a mais. Não é grande quantidade de comida a mais do que você já estava comendo. Então, você pode abusar das frutas. É um trimestre que a grávida se sente super bem, que dorme bem, os enjoos passaram em 99% delas. Então, você tem que abusar dos vegetais, abusar das frutas, consumir bastante frutas e comer ovos. Ovos são muito importantes por causa de uma vitamina dentro da gema do ovo, chamada colina, que melhora o desenvolvimento cerebral do bebê. Então, ele melhora a formação dos neurônios e ajuda muito na inteligência do bebê. Então, o importante é que a grávida consuma alimentos de 3 em 3 horas. Ela vai comer um pouquinho mais. Alimentos energéticos como arroz integral, como os grãos integrais em geral, ou uma batata, também são importantes, um pedaço de aipim, tanto no almoço quanto no jantar. Uma coisa importante a salientar é que a grávida não deve fazer lanches na hora do jantar, ela precisa jantar. Então, o que você comeu no almoço, vegetais, né, bem variados, bem coloridos, como a gente tem apresentado aqui, tanto no seu almoço quanto no seu jantar, associado a um grão integral, um arroz, ou 7 cereais, ou um grão de cevada cozido, associado a um tipo de carne, ou mesmo os ovos, que são tão importantes. Depois do intervalo, veja o que é permitido fazer durante a gestação quando o assunto é estética. E a participação do pai e também o lado emocional. Nós voltamos já já. Algumas dúvidas são frequentes entre as futuras mamães. Será que eu posso pintar o cabelo? E manchas na pele, será que eu terei? E as dores nas pernas? É sinal de varizes? Confira agora as respostas para as suas perguntas. Na gestação, né, a mulher ela passa por uma série de alterações hormonais que vão acarretar em várias alterações, né, algumas mais perceptíveis, outras não. Isso depende muito, claro, da genética de cada pessoa, por exemplo, a tendência a manchas, né, o melasma. Isso depende da influência do sol, mas essa alteração hormonal, dependendo, né, cada pessoa tem uma tendência maior ou não a gerar esse tipo de manchas, principalmente na face, né? Então, por isso que a gente orienta sempre bastante protetor solar na gravidez, porque essas manchas elas tendem a diminuir no primeiro mês, no primeiro ano pós-parto, mas 30% ainda persiste.
melhor método é a hidratação. Tá? Normalmente são cremes à base de ureia em baixa concentração e evitar o ganho excessivo de peso nessa fase. Na gestação, o cabelo é a fase maravilhosa do cabelo, né? Ele fica ótimo por causa das influências hormonais, né? Quanto às tinturas, isso fica um pouco, né? A gente deixa a critério, principalmente até do obstetra, né? Da paciente, que trabalha em conjunto com a dermatologia e obstetrícia. A princípio, após o 3º mês, tinturas sem amônia ou reflexos, as luzes, que mantêm uma distância da raiz do cabelo, uma coisa mais suave, são liberados. Não se tem mais, né, tão mais radical quanto se era, né, antes. Os alisamentos, as escovas progressivas com formol, ou essas que dizem que não tem formol, são totalmente contraindicadas. Nós vimos, as mudanças no corpo de uma mulher gestante são inúmeras, mas tem todo um lado emocional a ser tratado e preparado. Por isso nós vamos conversar com a Maria Helena. Maria Helena, primeiramente eu quero saber de você por que a mulher recebe esse choque, né, esse impacto ao ter a notícia que está grávida, mesmo que às vezes ela tenha planejado esse filho. A gente chama de ambivalência de sentimentos. Mesmo tendo querido muito uma gravidez, a mulher fica muito assustada e fica em dúvida se queria mesmo, se isso é uma coisa boa na vida dela, principalmente pela questão da responsabilidade que passa a acontecer a partir de agora e também pelas grandes mudanças que uma criança traz na vida da mulher e do casal. Uma outra coisa que acarreta uma grande mudança, um grande impacto na vida da mulher é que ela vai ter que mudar totalmente o seu papel, a sua identidade, deixando de ser filha para passar a ser mãe. A gente sabe que existem situações que são muito naturais, normais, né? A ansiedade, mais próximo do final da gravidez, o medo do parto, como é que vai ser, como é que não vai ser, como é que é essa criança, né? Inclusive, os movimentos fetais, às vezes, já são interpretados pelos pais, dando características já para a criança, né? Projetando na criança algumas características. Então, isso tudo causa um pouco de ansiedade e pode levar a alguns transtornos psicossomáticos, né? Dentre eles, náuseas e enjoos exagerados, diarreias, constipação, cólicas mesmo, início de trabalho de parto prematuro. Então, essas são coisas que podem acontecer e que, de alguma forma, denunciam um nível de ansiedade. Ser pai é compartilhar com as pessoas da família a chegada de uma nova pessoa aí para essa família. É um bebê que está chegando, mas esse bebê é, acima de tudo, uma pessoa que precisa ser acolhida, recebida, e a família precisa se preparar para isso. E o pai, inclusive, que a gente sempre fala de divisão de tarefas, de ajudar a cuidar do filho, a ficar acordado de noite, mas isso é só uma coisa. O importante, mais importante do que isso até, ou tão importante quanto, é durante a gravidez, durante, né, a vida da criança, compartilhar o prazer de ser pai daquele filho, né, os cuidados também, mas todas as situações, não só as situações de cuidado, são importantes de serem compartilhadas. Isso para a saúde emocional da criança e do próprio pai. É um papel assim essencial, porque a mulher vai precisar de um apoio, e eu acho que o marido é a pessoa que está nesse momento, é a pessoa mais próxima. É lindo também de poder acompanhar, né, o processo da sua mulher, de ter o filho. Então, assim, é emocionante para o pai também, né? Tipo, eu tô adorando, assim, participar disso. No terceiro trimestre, normalmente as grávidas começam a ter um pouco de constipação. O neném começa a fazer uma compressão dos órgãos, principalmente do intestino. Então é interessante você adicionar alguns alimentos que façam que o seu intestino funcione melhor.
Então, a ameixa seca é um dos alimentos mais interessantes. Ela deve incorporar pelo menos 3 ameixas secas durante o seu dia. Os damascos secos também podem auxiliar no trânsito intestinal, mas é importante que a grávida também aumente o consumo de frutas, que ela consuma mais laranja com bagaço, que ela consuma mamão. Essas frutas também vão auxiliar no trânsito intestinal e até mesmo fibras, farelo de trigo, gergelim, linhaça podem ser incorporados nesse terceiro trimestre. Leite de vaca e derivados. Esse é um grande erro de muitos profissionais, indicarem leite de vaca e derivados para a grávida durante a gestação. E por que isso? Pela modificação hormonal, você tem algumas modificações também do pH vaginal. Essa modificação do pH vaginal facilita o crescimento de cândida, que é um fungo que a gente já tem, que mora no nosso intestino. E ele pode migrar para o canal vaginal e se proliferar demais. O leite de vaca e derivados vão aumentar essa proliferação de fungos no canal vaginal. Então, tem grávidas que acabam passando quase a gestação inteira com candidíase, tendo que utilizar antifúngicos, que são medicamentos tóxicos, medicamentos extremamente fortes e que não serão interessantes para a saúde do bebê. Um dos grandes questionamentos é como fica este cálcio. Bom, todos os talos de vegetais, eles são ricos em cálcio, você vai ter um consumo de cálcio e você deve suplementar este cálcio, né, através de suplementos nutricionais mesmo, durante toda a gestação, aumentando o teor de cálcio, principalmente após o nascimento do bebê, por causa da amamentação. Outro alimento que não pode ser consumido são todos os moluscos bivalves, que são aqueles frutos do mar que são de 2 conchinhas. Então, a gente tem marisco, berbigão, mexilhão, ostra. Todos esses alimentos, eles filtram o mar e retêm muita toxina do mar. Então, quando você consumir, vai estar consumindo também toxinas. A soja, a gente também tem que tomar um cuidado, principalmente quando a gravidez é de meninos. Já foi visto que quando você consome soja demais durante a gestação, isso pode diminuir a formação de umas célulazinhas lá no testículo do neném, chamadas células de Sertoli, que vão diminuir depois de adulto a produção de espermatozoides. Então, você deve consumir até no máximo uma porção de soja, como um copo de leite de soja, um pote de iogurte de soja, mas nunca ultrapassar essas quantidades. E, muito importante, é ficar totalmente longe do plástico. O plástico, ele contamina o alimento, principalmente quando esse alimento é gorduroso. Se você já botou um molho de tomate dentro de um pote plástico branco, você com certeza já viu que no dia seguinte você não consegue lavar esse pote. Exatamente porque houveram trocas entre esse plástico. Partes do plástico passam para dentro do alimento, partes do alimento passam para dentro do plástico. Esse plástico tem uma conformação química muito semelhante ao hormônio feminino ao hormônio feminino que a gente tem no corpo. E esses hormônios, a gente chama de xenoestrógenos. O hormônio feminino é chamado de estrogênio ou estrógenos e essa substância do plástico é chamada de xenoestrógeno. Esse xenoestrógeno, ele acaba sendo incorporado no corpo do bebê e se for um menino principalmente, pode causar alguma feminilização desse menino e uma modificação, inclusive, da descida do testículo, do desenvolvimento do próprio pênis. Então não é interessante, é tóxico, não é legal então que você consuma durante a gestação. Os tipos de parto habitualmente são determinados também por condições específicas de cada paciente, né? Eles podem ser os partos normais ou vaginais, chamados, com ou sem analgesia, depende das condições clínicas que aquela paciente está passando por aquele momento, como os partos cirúrgicos, cesariana, que são também com algumas indicações específicas. Também não existe assim uma receita de bolo, novamente, para todo mundo, que se aplique a todo mundo. Depende de uma série de variáveis que vão ser avaliadas pelo médico e hoje até pela própria paciente ao longo da gravidez e especialmente ao término da gravidez. Os partos alternativos hoje em dia vêm ganhando algum tipo de espaço. É importante que se tenha segurança absoluta quando se está praticando eles com pessoal treinado, capacitado para resolver complicações que eventualmente possam aparecer ao longo desses partos dito um pouco mais alternativos, assim, na água, domiciliar, enfim. São condições específicas que têm que ser avaliadas individualmente e sempre com um pessoal capacitado para resolver as complicações que podem advir de um trabalho de parto convencional. O Vida e Saúde
desta semana vai ficando por aqui. Nós esperamos que vocês tenham gostado deste especial, principalmente as futuras mamães. E olha só, nós já estamos preparando um especial bebês para o próximo mês. E hoje, sábado, é dia de caderno Vida e Saúde no Diário Catarinense. Sempre com mais importantes informações sobre qualidade de vida e bem-estar. Obrigada pela sua audiência e até o próximo sábado, 8 horas da manhã. Até lá!